Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aí para falar sobre uma curiosidade e na verdade é sobre uma dúvida muito comum que a gente tem no trabalho com as inversas trigonométricas. Acredito que quando vocês forem estudar dentro de alguma das disciplinas a parte de funções trigonométricas, vocês devem ver um pouco das funções inversas trigonométricas. Mas eu já vou comentar sobre algumas coisas relativas a ela aí, porque elas vão aparecer ao longo da nossa disciplina também. E muitas vezes muitos alunos nunca ouviram falar sobre essa ideia da inversa trigonométrica. Vamos lá, vou colocar aqui umas equações trigonométricas para a gente ver. Então observe aqui o seguinte, quando você está trabalhando com uma equação trigonométrica, você tem duas situações, né? A primeira situação é, na equação trigonométrica é dado o ângulo e você tem que calcular o valor da função trigonométrica associada a esse ângulo e gerar o resultado, né? Então é dado o ângulo e pergunta-se o resultado. Então você vai calcular o seno de 30, a tangente de 40 e vai gerar o resultado. Só que nessa terceira situação é diferente. Eu fiz o contrário, eu dei o resultado e estou querendo saber qual é o ângulo. Beleza? Essas duas primeiras aqui, a gente está mais acostumado a trabalhar com elas, né? Como que a gente resolve essas equações aqui? Ó? Seno de 30 é igual a quanto? No caso do 30 graus, né, a gente pode trabalhar com a ideia de que o 30 graus é um dos ângulos notáveis e usar isso para calcular o valor do seno. E aí você tem que ter o conhecimento da tabela, né, do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis aí, e você vai ver, né, que o 30 graus tem como seno o meio. E aí você chega à conclusão que seno de 30 graus é igual a meio. Beleza? Então essa é uma opção quando se trabalha com ângulos notáveis. Outra opção é você fazer a conta utilizando a calculadora, né? Pensando na calculadora, eu coloquei aqui a calculadora científica, como que a gente está acostumado a usar. Primeira coisa que você tem que ter é trabalhar com a garantia de que você vai usar a mesma unidade de medida para o ângulo. Então, eu, por exemplo, vou trabalhar com grau. Então, eu vou apertar na minha calculadora aqui, ó, essa tecla aqui que é o mod, duas vezes. Quando eu apertar duas vezes, vai aparecer isso aqui, ó, certo? Perguntando com qual unidade de medida você quer trabalhar. Então, você vai apertar essa tecla mod duas vezes, vai aparecer isso aqui. E eu vou vir aqui e vou apertar o 1, a tecla 1, porque eu vou trabalhar com graus, né? Então, muita gente confunde esse grau aqui com graus. Isso aqui não é grau de graus, não, tá? A unidade de medida graus é essa primeira aqui, ó. Então, eu vou clicar no 1, certo? E aí vou trabalhar com graus. Então, a primeira coisa que eu faço é ajustar minha calculadora para a unidade de medida que eu quero trabalhar. Beleza, uma vez feito isso, aí eu vou trabalhar. Aqui, ó, as funções estão aqui, ó. A função seno, que é desse exercício aí, desse primeiro exercício. Aqui a função cosseno e aqui a função tangente. Então, seno, né, ela está em inglês, por isso que vem escrito assim, né? O seno, você digita primeiro o seno, o 30, que é o 30 graus, então digita o 30, igual, e aí você tem a resposta aqui, que é o 0,5, ou seja, o meio aí, né? Então, a gente utiliza assim, trabalhando na perspectiva da calculadora. Então, é aquilo, ó, eu usei o 30 aqui, ó, que é 30 graus, porque antes disso eu já adequei a minha calculadora a essa realidade, beleza? Tangente de 40 graus. Qual é o valor da tangente de 40 graus? O 40 graus, ele não é um ângulo notável, então a gente vai resolver usando a calculadora, né? Então aqui no caso a tangente está aqui, né? Então a tangente, então digita tangente, o 40, lembrando que eu já fiz a questão da organização da minha calculadora para trabalhar com graus, né? Então tangente, primeiro aperto o tangente, depois digito o ângulo, depois digita igual. Não tem a necessidade de colocar o parêntese, né? Tangente, abrir parênteses, digitar 40, fechar parênteses e dar igual. Mas se fizer isso, vai dar o mesmo resultado. Aqui, só uma observação, né? Quando você fizer essa conta, olha só, é uma dízima, né? Então, você pode trabalhar com valor aproximado, 3 casas decimais, 2 casas decimais, e por aí vai. Então, por exemplo, aqui eu trabalhei com valor aproximado, 0,84. Então, aqui ó, eu usei o 3 como último número, porém, como vem antes dele o 9, aí eu arredondei esse 3 para 4, joguei ele para cima, né? Então, se aqui fosse, nesse 9, se fosse 5, 6, 7, 8, ou o próprio 9, eu jogo para 4. Mas se aqui no lugar desse 9 for o 4, o 3, o 2, o 1, então eu mantenho o 83 no arredondamento aí.
beleza? Então isso aí é fazendo essa conta de forma direta. Agora vamos pensar nesse caso aqui. Então, olha só, vamos pensar nesse caso aqui, ó, cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, agora é um pouco diferente. Eu dei o resultado e quero perguntar qual é o ângulo. Antes de entrar na conta especificamente dessa expressão, eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente faz de forma mecânica e não entende o que está fazendo, que são a ideia de operações inversas. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente começa a estudar as equações lá, é muito comum a gente aprender o seguinte, ó, uma expressão como essa a gente fala assim, ó, x mais 2 é igual a 6, o 2 está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Né? Matematicamente falando, isso não existe. Não existe isso, um número que está somando passa subtraindo, isso não existe. O que existe aqui, na verdade, é um trabalho com operações inversas. Então, a gente faz, na verdade, é isso aqui, ó. X mais 2 é igual a 6. Eu quero que esse 2 suma daqui, certo? Só que ele está somando. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, para sumir com o 2, eu subtraio 2. Só que como é uma igualdade, para subtrair 2 e continuar o mesmo resultado, eu tenho que subtrair 2 desse lado e subtrair 2 desse lado. Né? Então, eu subtraio 2 dos dois lados. E cancelo, no caso, 2 com menos 2 vai dar 0. Então, dá isso aqui, ó, x que sobra do lado de cá, o 6 menos 2 que sobra do lado de cá. Então, em muitos casos, a gente pula essa etapa aqui. Então, o professor, né, não estou falando que ele não sabe isso, mas quando ele vai explicar essa matéria, às vezes como recurso didático, ele fala que o 2 que estava somando passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Mas você, enquanto estudante, futuro professor, você tem que entender, você pode até usar essa expressão, que um 2 que está somando passa por outro lado subtraindo. Mas você tem que entender que o que está acontecendo aqui é um trabalho com operações inversas. Então não é um 2 que sumiu desse lado e apareceu desse outro lado. É que você subtraiu 2 dos dois lados. E aí, como eu cancelei aqui, 2 menos 2 é 0. Então aí dá a impressão que o 2 que estava do lado de cá apareceu do lado de cá. Mas não é isso que acontece. Outro exemplo, ó, 3 vezes x igual a 5. Então a gente geralmente fala que o 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Mas não é isso que acontece. O 3 está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se eu tenho um 3 multiplicando e quero sumir com ele, eu divido por 3. Só que aí eu divido por 3 os dois lados. Então é isso que eu faço. Quando eu cancelo esse 3 com esse 3, sobra o x igual a 5 sobre 3. Então aí o professor, como recurso didático, às vezes ele fala, o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Mas não é isso que acontece. Né? Acontece um trabalho com as operações inversas. Você pode até continuar falando isso, mas você tem que ter clareza conceitual do que está acontecendo. Beleza, agora vamos pensar aqui no nosso caso do cosseno. Então eu quis isolar o x. Ó. Aqui nessa equação eu quis isolar o x, aqui nessa equação eu quis isolar o x, e aqui nessa equação também quero isolar o x. Então eu quero deixar o x desse lado, né, igual a alguma coisa. Então vamos pensar nessa perspectiva de alguma coisa que passa para o outro lado. O 2 que estava somando passou para o outro lado subtraindo. O 3 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então na verdade é uma operação inversa. Ó. Ele, por outro lado, aqui era soma, passou como subtração. Era multiplicação, passou como divisão. E o cosseno? Como que passa cosseno para o outro lado? Então, é pensar na operação inversa. Talvez você nunca ouviu falar sobre o que eu vou dizer aqui agora. Mas a operação inversa do cosseno é o arquicosseno. Então, essa palavra arqui aqui, na matemática, ela está associada à operação inversa na trigonométrica. Então, quando você tem um cosseno, um seno, tangente, e você joga ele para o outro lado na escrita matemática, você coloca essa expressão antes, ó, arquicosseno. Né? Então, esse x que está aqui é igual, passando o cosseno para cá, arquicosseno. É só para falar de operações inversas. Assim como subtração é a inversa da adição, assim como a divisão é a inversa da multiplicação, então na trigonometria é utilizada essa expressão aqui, ó, arqui, associada ao cosseno. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Né? Ah, isso aqui no lugar do cosseno fosse seno, como que eu ia escrever do lado de cá? Arquisseno.
Se fosse tangente, arquitangente e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês era isso, é que essas três letras, né, que formam essa expressão arqui, na trigonometria, isso é inversa trigonométrica. Arquicosseno é o inverso do cosseno. E aí, por que é a ideia do inverso? É porque na função cosseno, eu dou o ângulo e ela gera o resultado. Na função inversa é o contrário. Eu dou o resultado e quero saber qual é o ângulo. Então, dado esse resultado, qual é o ângulo? Aí a forma de fazer aqui, ela não muda muito, né? Quando se trata de um ângulo notável, você pode usar a tabela de ângulos notáveis. Por exemplo, qual é o ângulo? Vamos ler assim, o arqui. Pensa como se fosse o seguinte. Qual é o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2? Então, se você vier aqui, ó, cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus. Então, o valor de x é 45 graus. Ou seja, esse ângulo cujo cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus. Né? Então, esse arquicosseno, para você ler, né, entender o que está escrito aqui, é como se você lesse assim, ó, qual é o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2? O ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus, certo? Agora, né, além de fazer isso através de uma tabela trigonométrica, você pode também fazer isso usando a calculadora. Como que eu uso a calculadora para fazer essa conta? Vamos lá. Coloquei aqui a tela da calculadora. Observa que eu estou fazendo o inverso agora. Eu dei o resultado, né? Eu dei o resultado e eu quero saber qual é o ângulo. Espera aí, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar o cosseno aqui, só para ter as duas informações aqui, ó. Eu vou colocar aqui o cosseno, né? Esse aqui, ó. Então, olha aqui, eu coloquei aqui, ó. Tá aqui então, ó. Vamos resolver na calculadora. Então, cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, aí eu passei o cosseno para cá, ficou esse arquicosseno aqui, ó. Mas olha o que a gente está fazendo. Eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou vir aqui e ao invés de usar o cosseno, eu vou usar essa tecla que está em cima, que é o cosseno menos 1. Esse cosseno menos 1 é a mesma coisa que arquicosseno. Né? Só que talvez escrever arquicosseno aqui fosse difícil e aí eles acharam melhor colocar cosseno elevado a menos 1. Mas esse cosseno elevado a menos 1 é a mesma coisa que arquicosseno, certo? Então eu aperto aqui, ó. Como é que eu vou usar essa tecla aqui? Então eu aperto Shift, venho aqui e aperto o cosseno. Então, aperto o Shift primeiro. Ó, minha calculadora está zerada. Apertou o Shift, apertou o cosseno, vai aparecer essa tela aqui, ó, cosseno menos 1. E aí eu vou digitar aqui dentro o ângulo, o resultado, que nesse caso é raiz de 2 sobre 2. Aí o raiz de 2 sobre 2 você vai ter que colocar entre parênteses aqui. Né? Então, olha aqui, ó, cosseno menos 1. Aí eu abri o parêntese, coloquei raiz de 2 dividido por 2, fechei o parêntese, que é o que está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E apertei o igual. Olha o resultado que deu aqui, ó, 45 graus, que foi o mesmo resultado que a gente tinha encontrado anteriormente, né? Então, foi o resultado que a gente encontrou lá na nossa tabelinha, que foi 45 graus. Ó. Vou voltar até nele aqui para vocês verem, ó. Cadê? 45 graus na tabelinha. Acho que é aqui, peraí. Aqui, ó. Olha o valor aqui, ó. Que foi 45 aqui, ó. 45 graus que a gente encontrou, ó. Quer dizer, o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus, feito na tabela. E aí, eu fiz aqui também na calculadora usando esse artifício. Então, ó, se é arquicosseno, é Shift cosseno, certo? Então, aí você vai descobrir qual é o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Tangente de x é igual a 1,35. Então, olha só. Eu dei o resultado e quero saber qual é o valor de x, ou seja, qual é o valor do ângulo. Para passar esse tangente para cá, eu coloco arquitangente, certo? Então, arquitangente é o inverso da tangente. Então, eu vou apertar Shift. A tangente está aqui, a inversa dela está aqui em cima. Então, eu vou apertar o Shift e vou apertar a tangente. Shift e a tangente, porque eu estou calculando a arquitangente.
E aí vou colocar aqui, ó, tangente menos 1. Tangente menos 1 é o arquitangente. Abri um parênteses, coloquei 1,35, que é o valor aqui, apertei igual. Quando eu apertei igual, olha o resultado que apareceu aqui, ó. Aí eu vou colocar um valor aproximado, que é 53,5 graus. Então eu usei só uma casa decimal. Então eu peguei esse 7 e transformei esse 4 aqui em 5, ó. Então eu usei, nesse caso, a calculadora aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, a calculadora, ó. Shift com tangente, porque eu estou calculando arquitangente. Se fosse arquisseno, seria shift com o seno, para usar essas funções aqui de cima, e aí você consegue trabalhar com a função trigonométrica inversa, certo? A gente geralmente faz essas contas sem escrever isso aqui. A gente tem isso aqui, e aí a gente se pergunta qual é o ângulo cuja tangente dá 1,35. Então a primeira coisa que eu estou te apresentando é que, assim como toda operação, existe também uma operação inversa para trigonometria, que é passar esse tangente para cá como arquitangente. E isso aqui na calculadora também é possível ser calculado. Arquitangente é você apertar Shift e tangente, para trabalhar a inversa da tangente. Se fosse arcseno, Shift com seno. Arquicosseno, Shift com cosseno. E aí, uma vez que você digitou isso aqui, a resposta que vai dar aqui embaixo já é o ângulo que você está procurando. Beleza? Eu espero que tenha esclarecido isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Abraço, pessoal!